Olá pessoal, continuando aqui o estudo dos gases, hoje nós vamos falar sobre a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron foi uma equação que foi encontrada depois do estudo lá dos cientistas do Boyle-Mariotti, do Charles Gay-Lussac, né? E essa equação, ela foi, digamos, uma equação mais geral, porque antes, quando os caras fizeram o estudo daquelas transformações gasosas, eles não mexeram na massa do gás, ou seja, não mexeram na quantidade, tá? Então ficou muito restrito, tá? Então, quando você altera a massa do gás, você não pode usar naquelas relações de Boyle-Mariotti e de Charles Gay-Lussac. Tá? Então, essa, digamos que foi uma equação mais geral, tá? Para o uso no dia a dia. Porque tem situações que você precisa aumentar a quantidade de gás, ou então retirar gás, né, do sistema. Tá? Então, aquelas equações lá anteriores, né, não são válidas, né? Quando nós estudamos as transformações gasosas, a primeira é a isotérmica, né, temperatura constante, e foi encontrada uma relação matemática, né, que é a chamada lei de Boyle-Mariotti. Aí nós tivemos a transformação isobárica também, com pressão constante, foi encontrada uma relação matemática, que é a primeira lei de Charles Gay-Lussac, e também para a transformação isovolumétrica também achou-se uma relação. Aí a gente estudou a lei geral dos gases, né, que a lei geral dos gases, a gente encontrou, né, foi encontrada, né, uma relação para as três variáveis de estado, né, que é a pressão, volume e temperatura. Porque tem situações em que as três variáveis elas mudam, né, elas se alteram simultaneamente. Tá? Então, para obter essa relação, pegou todo o estudo anterior, né, que foi do cientista lá da transformação isotérmica, da isobárica e da isovolumétrica, misturou tudo e chegou a essa relaçãozinha aqui. E essa relação também permite a gente encontrar, né, as outras relações da transformação isotérmica, por exemplo. Só eu retirar aqui o valor da temperatura. Então eu vou achar a lei, né, de Boyle-Mariotti, que é o produto da pressão 1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. E assim sucessivamente para as outras duas, da isobárica e da isovolumétrica. Tá? Então aqui é essa relação, ela relaciona as três variáveis, só que tem um detalhe, pessoal. Nessa relação matemática não tem nenhuma indicação, né, sobre a questão da quantidade de gás, ou seja, sobre a massa que está presente no sistema. Ou seja, essa relação matemática só se aplica, né, só se usa quando a massa do gás se mantém constante. Então, se eu mexer na massa do gás, isso aqui já não vai valer, ó, essa relaçãozinha matemática. Okay? Então, para isso apareceu a tal da equação de Clapeyron. Então, essa é uma relação, digamos, mais geral, beleza? Ela pode ser aplicada a qualquer quantidade, ou seja, a qualquer massa de um gás. Aí aqui a gente vai ver alguns conceitos químicos envolvidos, porque normalmente aqui a quantidade de gás, né, a massa, lá na expressão de Clapeyron, a gente não vai usar especificamente o valor dela, mas um valor que está relacionado a ela, que é o chamado número de mols. Primeiro nós vamos ver a questão de 1 mol, né? O que é que significa, tá? Isso aqui é muito estudado mais na química do que na física, tá? Então, 1 mol de uma substância, ele equivale a 6,023 vezes 10 a 23 partículas. Ou seja, a gente já pode dizer que nesse negócio de número de mols está relacionado com o número de partículas que compõem uma substância. E esse termozinho aqui, ele é chamado de número de Avogadro, tá? Então, para cada mol de qualquer substância, ela vai conter quantas partículas? 6,023 vezes 10 a 23 partículas. É muita partícula, viu, pessoal? Porque vamos só ver uma coisinha, ó, 10 a 23. Quanto é que seria isso aqui, ó? Vamos só relembrar aqui, ó, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. 1000, 10 à terceira.
1 milhão, 10 a sexta. Ou seja, quando eu tenho uma potência de 10, o expoente, e eu quiser colocar isso em termos de número inteiro, é só acrescentar a quantidade de zeros referente ao número do expoente. Ó. Então, 10 ao quadrado, por que dá 100? Não é 2? Ó. Então, eu coloco 1 e 2 zeros. 1000, né? 10 à terceira, porque 3, né? 3 zeros. Ó. 1 milhão, né? É 10 à sexta, por quê? Ó? Porque você pega esse expoente 6, né? E acrescenta 6 zeros. Então, fica lá. Então, aqui seria a mesma coisa que eu acrescentar 23 zeros depois do 1. Ó. Então, vai ficar um número gigante, tá? Então, um mol de uma substância, qualquer substância gasosa, ele vai conter essa quantidade de partículas, tá? Outra coisa também muito relacionada com essa quantidade de mols, né, é a massa molar. Tá? Mas o que seria massa molar? Ela é diferente da massa da substância. Tá? Aquela massa lá que é em quilograma ou em grama. Né? Então a massa molar é a massa de um mol das partículas que compõem, né, uma substância. Ou seja, a quantidade de partículas é essa. Né? Então, para essa quantidade de partículas, a gente vai ter a tal da massa molar. Então em 1 mol de uma determinada substância, nós vamos ter a massa molar dela, que é medida em gramas por mol. Ou também a gente usa a letra U, ó, que é a unidade de massa atômica. Então, vamos lá. O gás carbônico, que é o CO2, ó, ele tem 44 gramas por mol. Por quê? Como aqui o gás carbônico é composto de carbono e oxigênio, então a gente vai pegar as massas individuais e fazer a soma, né? Tá? O carbono ele tem 12, tá? De massa atômica, enquanto que o oxigênio, só um oxigênio tem 16. Mas como aqui tem 2 oxigênios, a gente vai ter que fazer as continhas aqui. Ó. Então a massa do CO2 vai ser 12, que seria a massa de um carbono, mas como tem 2 oxigênios, então você vai pegar 16 e multiplicar por 2. Então, fazendo aqui agora, 12 aqui repete, 12 vezes 16, 32, somando dá 44. Por isso que o gás carbônico ele tem 44 gramas por mol, que seria a massa molar, né? Chamado de massa atômica também, né? Do gás carbônico. Agora, quando a gente quiser determinar a quantidade de mols, né? Porque aí, ó, eu poderia fazer pela questão das partículas, né? Ó. Então, mas é muito mais simples a gente fazer usando outra relaçãozinha. Ó. Nós vamos usar essa. Ó. Então, se eu tiver uma determinada substância que tem uma determinada massa, se eu quiser saber quantos mol tem nela, ou seja, quantas partículas, você vai fazer o seguinte: ó. Vai pegar a massa lá, que está normalmente em gramas, e dividir pela massa molar. Então, N vai ser Mzinho sobre Mzão. Massa da substância dividido pela massa molar. Vamos para um exemplozinho aqui. Ó. É simples, galera. Qual a quantidade de mols presente em uma amostra de 880 gramas de gás carbônico, que é o CO2? Então, para essa massa, quantas partículas vai ter? Ou seja, quantos mols, né, vai ter nessa substância? Organizando os dados aqui. Ó. Tá? Então, nós temos aqui. Ó. Então, quando se referir normalmente à massa de uma substância, né, ao invés de usar esse valorzinho aqui nos cálculos da equação de Clapeyron, nós vamos usar o número N, que é o número de mols. Ou seja, que está diretamente ligado à massa da substância. Então, os dados, ó, a massa, então o valor que eu quero é o N, né, interrogaçãozinha nele. Eu costumo sempre organizar a resolução das minhas questões dessa maneira, né. Então, o valor que a gente quer encontrar, eu coloco uma interrogação nele, né? Já para a gente se ligar, né? Vixe, o valor desconhecido é esse. Para a gente não ter que ficar voltando lá para ler o problema novamente. O valor da massa, ó, 880. E eu vou precisar da massa molar, né? Do CO2 que tinha no slide anterior, que é 44.
Aí agora a gente vai ver lá, nossa relação matemática. Ó. N é o Mzinho sobre Mzão, ou seja, N vai ser o Mzinho 880 gramas, né, dividido por 44. Fazendo essa divisão, a gente vai achar quanto? 20. 20 por que 20? Ó. Porque aqui, 88, 8 não dá para dividir, né? A gente pega 88 dividido por 44, dá exatamente 2, né? 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8. Aí coloquei só o zero, então fica 20 mols. Então, para uma amostra de CO2 que tem 880 gramas, então lá vai ter 20 mols, ou seja, vai ter muito mais partículas, né? Porque só um mol tem 6,023 vezes 10 a 23 partículas. Então, para 880 gramas, você vai ter quantas partículas? Você vai pegar 20 e multiplicar por aquele valor lá. Ou seja, vai muito menos partículas ainda. Tá? Então, vamos agora detalhar a equação de Clapeyron. Antes, a gente viu lá que quando a gente estudou a lei geral dos gases, ela relaciona as três variáveis de estado, a P, V e T, né? Da seguinte maneira, o produto se a gente tiver o gás mudando de um estado 1 para o estado 2, ele tem que atender essa relaçãozinha matemática. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2, né? Mas aqui realmente não menciona, não aparece a questão da massa, né? Então, o que foi que fez o Clapeyron, beleza? Ele achou uma relação também entre as três variáveis, e quando ele achou uma relação, ele observou que ele obtinha sempre uma constante. Ó. Quando ele multiplicava a pressão vezes o volume dividido pela temperatura, ele encontrava sempre o mesmo valor, que é uma... Ou seja, se é o mesmo valor, então ele é constante. Ou seja, essa constante que vai aparecer aqui do outro lado, ela depende apenas da quantidade do gás. Ou seja, ela é diretamente proporcional ao número de mols, que o número de mols está diretamente relacionado a quem? A massa do gás. Ou seja, essa constante vai ser o número de mols vezes uma constante que é chamada constante universal dos gases ideais, tá? E o valor dessa constante, como é constante, né? O valor dela não muda, tá? Então o valor dela o professor está mudando, mas quando eu mudo a unidade de medida, tá certo? Ó. Então aqui, ó, nós vamos usar ou essa, em algum problema, ou essa outra, vai depender das unidades que estão envolvidas. Então, quando eu tiver ATM vezes litro, mol e Kelvin, quando a pressão for em ATM, quando o volume for em litro, quando o N for em mols, né? E a temperatura em Kelvin, então nós vamos usar 0,082. Já quando eu estiver no sistema internacional, ó, que o volume já não é mais em litro, é em metro cúbico, aí nós vamos usar essa unidadezinha aqui, ó, essa constante, ó, 8,31, tá? Isso aqui só é ficar atento na hora do problema. Normalmente assim, ele vai dizer essa constante. Tá? Então, professor, eu tenho que memorizar esse valor? Não, tá? Normalmente o problema já dá esses valores aqui, o valor do R. E o seguinte, ó, a gente observou aqui, ó, vou voltar aqui para o anterior, ó, PV sobre T é igual a constante. E a constante é quem? É N vezes R. Então, eu posso dizer que PV sobre T é igual a NR, tá? Mas aí eu posso escrever essa equação, que vai ser a tal da equação de Clapeyron, de forma diferente, ó. Lembra ali que eu mostrei, ó, PV sobre T era igual a NR. Eu só passei o T para o outro lado, beleza? Então a equação de Clapeyron ela pode ser expressa dessa maneira, ó. Produto da pressão vezes o volume é igual N, que é o número de mols, né? Que está relacionado à quantidade de partículas e também relacionado com a massa da substância, vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes o valor de T, que é a temperatura, tá?
Então, na equação de Clapeyron, ela relaciona essas três variáveis de estado e também relaciona a massa, né, do gás, está relacionada com a quantidade de partículas que compõem esse gás. Então, relendo aqui, ó, as variáveis de estado, que são pressão, volume e temperatura de uma massa de gás, né, que está relacionado com o número de mols, né, elas estão relacionadas pela equação de estado dos gases ideais ou perfeitos por essa relaçãozinha matemática aqui, ó, tá, que é a chamada equação de Clapeyron. Agora, assim, como os gases, o estudo dele foi muito realizado experimentalmente. Então, normalmente, quando a gente vai para um laboratório, o ambiente lá é controlado, tá? Controlado sim, como assim, professor? Eu tenho que controlar a pressão, para essa pressão não ficar se alterando. Normalmente também é controlada a temperatura. Porque se eu tiver isso externamente, por exemplo, quando eu estou, sei lá, vou testar lá um fogão, né? Então eu quero testar ali só basicamente a chama. Mas ao redor dele, a temperatura vai estar diferente. E também a pressão, tá? Então isso aí, se isso aí fosse modificando ao longo do experimento, isso vai atrapalhar os resultados. Nós vamos ter resultados, os resultados normalmente não vão ter assim uma constância, tá? Então vão variar. Então isso é uma variável que atrapalha essas variáveis aí, né, do ambiente, tá? Então normalmente vai aparecer esses termos, ó. Determinado experimento ele ocorre em condições normais de temperatura e pressão. Então lá eu tenho que controlar a pressão. Então a pressão lá do ambiente vai ter quanto? Vai ser de 1 atm ou então 760 milímetros de mercúrio. Isso aqui é o seguinte. A pressão de 1 atm vai equivaler a isso. Então se eu tiver pegar um tubozinho lá, colocar mercúrio dentro, então se eu for medir a altura que esse mercúrio vai ficar, né, lá nesse ambiente, onde a pressão tiver 1 atm, vai dar 760 milímetros, tá? Então, para as condições normais de temperatura e pressão, a pressão do local tem que ser 1 atm. Já a temperatura tem que ser 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. E quando tiver nessas condições, ó, quando eu tiver a pressão de 1 atm e a temperatura de 273 Kelvin, 1 mol do gás ele vai ocupar quanto de volumes? Qualquer gás, tá? Oxigênio, gás carbônico, hélio, hidrogênio, eles vão ocupar quanto? 1 mol, só 1 mol dessa substância vai ocupar 22,4 litros. Então isso aqui é chamado de volume molar de qualquer gás, tá? É só ficar atento a esses valores aqui, beleza? E às vezes o plano diz, ó, isso foi realizado em condições normais de temperatura e pressão, tá? Então, pressão 1 atm e temperatura de 273. Aí o volume por 1 mol só. Se tiver mais de 1 mol, então, se tiver 2 mol, o volume vai ser o dobro disso, né? Ó, vai ser 8, né? Dá 44,8 litros. Bom, agora vamos aplicar, né, isso que a gente estudou. Lá do nosso livro didático, né, do Aula por Aula, página 96, questão 9. Então, um recipiente com dilatação desprezível possui capacidade de 40 litros e contém uma massa de gás oxigênio a 127 graus Celsius e 8,2 atm de pressão. Calcule a massa de gás contida no recipiente. E ele dá aqui a massa molar, né, do oxigênio, que é 32 gramas por mol. Então, para os exercícios que nós vamos fazer na sequência, nós vamos usar a constante universal dos gases, esse valor, 0,082. Ele diz aqui, um recipiente com dilatação desprezível. A gente já lembra que dilatação está relacionada com temperatura, né?
Se tiver um aumento na temperatura, o recipiente vai dilatar. Mas no caso aqui, ele é desprezível. Digamos que ele não vai dilatar, né, com essa temperaturazinha aqui. E a gente organiza aqui as informações primeiro. O volume lá do recipiente, 40 litros, que vai ser o volume ocupado pelo oxigênio, né? Como a gente falou, né, os gases, né, eles têm essa propriedade, né? Eles se espalham dentro do ambiente, ou seja, vão ocupar todo o espaço do ambiente, ou seja, ele vai ocupar o espaço do recipiente, que é 40 litros. E esse oxigênio ele está a 127 graus Celsius. Aí, lembrando, temos que mudar a unidade para Kelvin. No estudo dos gases nós usamos Kelvin. Professor, por que não bota logo em Kelvin? Porque aqui no Brasil a gente usa muito a escala Celsius, tá? Então, para o estudo assim, científico, usa muito a escala Kelvin. Então, aqui nós transformamos para Kelvin, né? Ó. Como faz? Só é somar com 273. Então, somando, vocês vão obter 400. O outro valor dado foi a pressão, 8,2 atm. A massa molar, né, do O2 é 32 gramas por mol. E a constante universal, 0,082. E o valor que a gente precisa encontrar é a massa de O2, né, contida nesse recipiente. Vamos lá. Então aqui, nós vamos ter que encontrar o M, né? Nas fórmulas que nós vimos anteriormente, a gente observou que o M está nessa, né? Número de mols é igual a massa da substância dividido pela massa molar, né? Então aqui para a gente encontrar o M, né? Eu preciso saber o N e o Mzão. O Mzão já tem, mas falta para a gente calcular, obter o resultado aqui. Falta o Mzinho, que é o número de mols. Ixi, não sei aí como é que eu vou fazer. Lá na equação de Clapeyron tem um N, o N. Vamos ver se eu tenho os outros. A pressão está aqui, 8,2. O V está aqui também. O N é o que eu vou ter que achar, né? O R está aqui. E o T também, beleza. Então a gente vai fazer primeiro esse cálculo para depois a gente vir para essa primeira equação aqui, Então vamos lá, P 8,2 está aqui, 40, que é o volume, né? O V, volume. O N, vou repetir, o R 0,082 e a temperatura T, né? 400. Vamos lá. Então aqui nós vamos obter 40 vezes 8,2 dá 328. Por quê? 2 vezes 4, 8. Beleza, apareceu 8 aqui. 4 vezes 8, 32. Professor, e o zero? Eu acrescentaria o zero aqui, Ficaria 3.280. Mas como tem uma casa decimal, aí você acrescenta aqui, então ficaria 328,0. Então eu posso tirar, né? Vamos deixar ele inteiro mesmo. Aí do outro lado aqui, N, repete, multipliquei 0,082 vezes 400. 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 8, 32, seria 328, aí eu teria os dois zeros na frente, né? Ficaria 32.800. Aí eu vou ter que acrescentar 3 casas decimais, Então aqui teria 2 zeros com o 8 faz 3, né? Então, por isso que eu coloquei a vírgula depois do 8. E tirei os zeros, beleza? Agora, isolando o N, o que é que nós vamos fazer? Pega esse 32,8 e joga para o outro lado. Então ele vai dividir, né? Porque ele está multiplicando. Então, sempre que a gente troca um termo, né, de um lado de uma equação para o outro, ele vai com a operação inversa, né? Então o inverso da multiplicação é a divisão. Então fica 328 dividido por 32,8. Professor, por que o N já está do outro lado? Eu coloquei já, né, para a gente ganhar um tempinho aqui. Porque eu teria que botar esse termo todinho para o outro lado, aí depois é que eu faria isso aqui. Mas eu já fiz direto, tá? Então N para 328 dividido por 32,8. Aí aqui, o resultado vai ser 10, né? Fazendo essa divisãozinha aqui.
Aí agora pronto, eu tenho o valor do N aqui, ó, e tem um Mzão, dá pra gente encontrar o valor da massa, né, desse oxigênio que está dentro desse recipiente, né, que está ocupando esse volume, essa temperatura e essa pressão. Então vamos lá, Mzinho sobre Mzão. Então o N10 que nós achamos agora, o Mzinho, né, que é o valor que a gente vai ter que encontrar, e o Mzão, que é a massa molar, né, ó, 32. Isolando o M, ó, você passa o 32 multiplicando, né, ó, operação inversa, ó, quero isolar, vou deixar o M sozinho aqui, eu não quero ele por perto de ninguém, ó. 32 vai passando com a operação inversa, ou seja, inversa da divisão é a multiplicação. Então o M, ó, vai ser 10 vezes 32, ou seja, uma multiplicação fácil, né? Ó, você vai pegar, ó, um número inteiro multiplicado por uma potência de 10, só é acrescentar a quantidade de zeros, ó. Então fica 320 gramas. Questão 10. Ó, determine a pressão no interior de um recipiente cujo volume é 16,4 litros e ele contém 128 gramas de oxigênio que está a temperatura de 27 graus Celsius. Considere a massa molecular do oxigênio, Mzão, ó, 32 gramas por mol. Então vamos organizar aqui as coisas, né? Problemas fluir, né? Então os dados, ó, a primeira coisa que ele quer, ó, determine a pressão. Então vamos colocar uma interrogaçãozinha naquilo que a gente vai encontrar. Foi dado aqui o volume, ó, 16,4 litros, né, lá de quem? Do oxigênio. E esse oxigênio, né, nessa condição, ele tem quanto? 128 gramas, né, de massa. E a temperatura dele está a 27 graus Celsius, ó. Vixe, aí nós temos que fazer o que, ó? Não posso usar em graus Celsius, tem que transformar em Kelvin, né, ó? Então 27 mais 273 que dá 300, né? Lembrem-se sempre que está em Celsius para Kelvin, soma com 273. A massa molar lá do oxigênio 32 gramas por mol, a constante universal, ó, 0,082. Pronto, então vamos ver aqui, ó. O valor da pressão, que é o P, ele aparece na equação de Clapeyron, ó. P vezes V igual a nRT. Qual é o termo que eu não tenho? Ó? O V eu tenho já, beleza. É o N, ó. O N eu não tenho ainda. O R eu já tenho, está aqui, e já tenho o T. Ou seja, nós vamos ter que usar aquela outra equaçãozinha, ó. O N, número de mols, é igual a Mzinho sobre Mzão. O Mzinho eu tenho aqui, ó, 128, e o Mzão 32 gramas por mol. Então eu tenho a massa da substância e tenho também a massa molar dela. Aí a gente vai lá agora, substituir. O N, ó, o Mzinho 128 e o Mzão 32. Fazendo a divisão, a gente vai achar 4. Ó, eu posso tirar a prova, isso está certo. Ó. Você vai pegar o resultado e multiplicar aqui pelo o denominador, né? Ó, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3 dá 12. Beleza, 128. Então, o N é igual a 4 mols. Agora a gente vai para outra equação, que é a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Agora eu posso substituir. Ó. O P a gente vai repetir, que é o valor desconhecido, né? Aqui, ó. O volume 16,4. O N, que nós achamos agora, ó, 4. O R, 0,082. E o valor do T, 300. Do lado de cá, do lado esquerdo eu não posso fazer nada ainda, né? Porque tem número multiplicando letra. Eu só fiz, dá só uma rearrumada aqui, ó. Eu inverti a ordem dos fatores aqui, ó. Posso fazer isso? Posso.
Porque assim, se eu fosse multiplicar 3 vezes 4 é a mesma coisa de 4 vezes 3. A ordem dos fatores não altera o produto, beleza? Aí aqui nós fazemos essa multiplicação. 4 vezes 0,082 vezes 300. A gente vai obter 98,4. Vocês podem conferir aí depois, beleza? Agora, isolando o P, a gente passa o 16,4 para o outro lado, ele vai dividindo, né? 98,4 dividido por 16,4. Então, vocês vão obter 6 ATM. Tá? Vocês podem também depois dar uma conferida, tá? Mas vamos fazer aqui, ó. Lembra como foi que eu fiz aqui para tirar a prova, nesse caso aqui, quando eu calculei o N? Ó? Só é pegar o resultado e multiplicar pelo denominador. Ó, 6 vezes 4 dá 24, já apareceu o 4. Vai o 2, né? Aí, ó, 6 vezes 6, 36, com o 2 que foi, dá 38. Ó, abaixo o 8, vai o 3. Ó. 6 vezes 1, 6, com 3, 9. Exatamente, bateu, então tá certinho. Vamos para o exercício 11. Ó. Calcule o volume que devem ocupar 10 mols de um gás perfeito que está a 127 graus Celsius para exercer nas paredes de um recipiente uma pressão de 8 atm. Então, organizando aqui as nossas informações, como fica bonitinho, né, do que a gente deixar o negócio bagunçado. Bota o volume aqui, bota a temperatura de um lado, depois bota a fórmula do outro. Então, isso é pior, a gente confunde e acaba errando, né, na resolução do problema. Então, se organizar, né, digamos que a resolução se flui melhor. Então, por que eu coloquei V interrogação? Porque aqui, ó, calcule o volume, né? É o valor que a gente vai determinar. Deve ocupar 10 mols, seja um N, que é o número de mols. Nós temos aqui a outra informação, que é a temperatura, ó, 127 graus Celsius. Lembrando que tem que transformar para Kelvin, né? Toda a vida, professor? Sim, quando for nos gases, a gente usa em Kelvin. 127 soma com 273 vai dar 400. E a pressão lá de 8 atm. A constante universal dos gases, ó, como foi no primeiro slide dos exercícios, diz que nos próximos problemas usar esse valor, 0,082. Então aqui, ó, onde é que aparece o V, né, o volume, na equação de Clapeyron? P vezes V igual a nRT. Vamos ver aqui do que eu preciso, se tem. Ó. Eu preciso do P. Tá aqui, ó, 8. O V. O V é o desconhecido, então ele vai ficar aqui, né, como letra. Né? O N, ó, temos, que é 10. O R também temos. E o T também. Ó. Bom, beleza. Só preciso fazer só um cálculo agora. Então vamos lá. Ó. P vezes V igual a nRT. Substituindo, ó. P vale 8. Aqui. Por isso que é importante organizar. Ó. Quando eu boto a fórmula, eu já procuro lá nos dados, ó, e já vejo se tem um valor. Então P vale 8. O V não tem um valor desconhecido. Pronto, a gente repete. Ó, igual. O N, cadê o N? Vamos para cá. Ó. Procurei aqui nos dados, dá 10. O R está aqui, ó, 0,082. E o T, 400. Porque quando eu não organizo aqui os dados aqui do lado, ó, eu vou ter que ficar olhando para o problema. Às vezes tem problema que tem um texto até grande, né? Aí eu vou ter que ficar lá vasculhando lá novamente, ler de novo. Ou seja, isso vai demandar um tempo, né? Isso é até uma forma de treinamento para vocês aí, na hora de fazer o Enem, né? Vai ter essa questão, né? O tempo lá é essencial. Então aqui agora o que é que a gente pode fazer, certo? Aqui esse lado não dá para fazer nada, né? Que eu estou número vezes letra, não dá para fazer, né? A conta. Só que do outro lado só tem números, então a gente vai fazer essa multiplicação aqui, ó. 10 vezes 0,082 vezes 400. Então, fazendo essa continha, vai dar 328. Vocês podem conferir depois aí. Ó. Agora, eu vou isolar o V. Eu quero que ele fique sozinho. Ó.
Não quero o resultado de 8V, ó. Não quero o resultado de 8 vezes o volume, eu quero só um volume, né? Então o V, eu vou isolar, passo o 8 para o outro lado, ele vai dividindo, né? Porque ele estava multiplicando. Então o V vai ficar 328 dividido por 8, ou seja, dá igual a 41 litros. Conferir aqui, vamos. 8 vezes 1 dá 8. 4 vezes 8, 32. Exatamente, deu os números lá que estão no numerador. É bom fazer isso às vezes? Se você não se sentiu seguro, né, do resultado, faça a prova, né? Então, para essa condição aqui, o volume do gás, né, que é um gás perfeito, ele não disse que tipo de gás era esse, 41 litros. Questão 12, né, 12ª. Um gás perfeito, ele tem massa molar igual a 20 gramas por mol, ele ocupa um volume de 98,4 litros, está sob pressão de 5 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Então calcule. Então aqui nós temos dois itens. O item A, o número de mols do gás e a massa do gás. Então vamos organizar os dados primeiro. A primeira informação foi a massa molar, que é o mzão, né? Não confundir massa molar com a massa mesmo da substância, né? Que é a massa de 1 mol, né? 1 mol desse gás, ele tem quantas gramas? 20 gramas, tá? Aí aqui nós temos mais quem? O volume, ó, 98,4 litros. A pressão que esse gás está, 5 atm, e a temperatura, ó, 27 graus Celsius. Então você vai somar com 273 para expressar na escala Kelvin. Tá, dá 300 Kelvin. Constante universal dos gases, 0,082. O item A, ele pede para a gente calcular o N, né, o número de mols. A gente sabe que o N aparece em duas relações. Vamos ver essa primeira aqui, se já dá para a gente encontrar o N por ela. Ó. Que é a equação de Clapeyron. P vezes V igual a N, R, T. Eu quero o N, então eu preciso do P, preciso do V, do R e do T. Ó. O P nós temos, está aqui, né, 5. O V também tem, ó, 98,4. O R, ó, 0,082. E o T também temos, ó. Pronto. Aqui a gente faz a substituição agora. O valor do P vale 5, né? Ó, 5 também aqui. O V, 98,4. O N nós vamos repetir, que é desconhecido, né? Não conheço ainda. O R, 0,082. E o T, 300. Dá para a gente fazer essa multiplicação desse lado e essa multiplicação do outro. Só não posso mexer com o N ainda. Então 5 vezes 98,4 dá 492. Aí aqui do outro lado, N vezes isso aqui, ó. Esse produto 300 vezes 0,082 dá 24,6. Agora eu quero isolar o N, ó. Então nós vamos passar esse 24,6 para o outro lado. E eu já vou colocar o N do lado de cá, tá, pessoal? A gente já sabe que isso aqui, ó, vai ficar 492 dividido por 24,6, ó, pronto, aqui que eu fiz, ó. N vai ser, ó, 492 dividido por 24,6. Se você fizer a continha aqui, vocês vão achar 20 mols. Tira a prova. Estou com dúvida, professor. Vamos lá. Multiplicar 20 por 24,6. 2 vezes 6, 12. Já apareceu o 2, né? Deixa o 2 e joga o 1, né? Ó. Então, vai lá. 2 vezes 4, 8. Com 1, 9. Apareceu 9. E 2 vezes 2 dá 4. Tá? Mas tinha uma casa decimal. Ó. Exatamente o zero aqui. Ó. O zero vai compensar lá. Tá? Então, por isso, dá 20. Agora vamos para o B. Eu quero saber agora a massa do gás. A massa do gás, ela está lá naquela formazinha do N, ó, do número de mols, para calcular o número de mols. Ó. N é igual a Mzinho sobre Mzão. Tá? Então, o valor que eu quero é o Mzinho, que é a massa. Então, o N, que é o número de mols, já tenho que é 20, e a massa molar também, ó. Cadê? Tá aqui, ó, 20, né? Pronto. Então, agora a gente substitui.
O N vale 20, tá aqui. O Mzinho repete, que eu não sei ainda, e o Mzão também 20, ó. Então o 20 aqui, eu quero isolar o M, ele passa multiplicando, né? Ó. Então vai ficar 20 vezes 20 igual a 400. Então a massa desse gás perfeito é 400 gramas. 13ª. Então, 50 gramas de hidrogênio a menos 13 graus Celsius são colocados no recipiente de paredes rígidas cujo volume é de 20 litros. Essas paredes rígidas, digamos que é tipo aquela questão da dilatação, né? Não vai aumentar facilmente, né, o espaço lá do recipiente. O recipiente vai manter, ele mantém até o volume, né? O volume vai permanecer 20 litros. Supondo que o hidrogênio se comporta como um gás perfeito, calcule a pressão exercida por ele, considerando a massa molar do hidrogênio igual a 2 gramas, né, por mol. Então aqui vamos organizar as informações primeiro, né? A primeira coisa que ele deu aqui foi a massa do hidrogênio, né? Ou seja, a quantidade de hidrogênio que está envolvido nessa situação. Depois ele deu a temperatura, que é menos 13 graus Celsius, mas transforma em Kelvin. Soma menos 13 com 273 dá 260. O volume ocupado pelo hidrogênio é de 20 litros. E nós temos o que? Ele quer que a gente calcule a pressão. Então, calcule a pressão, eu coloquei interrogaçãozinha. E temos a massa molar, né, 2 gramas por mol do hidrogênio. E a constante universal dos gases. Então, vamos lá, eu quero saber o valor da pressão. A gente já viu que o valor da pressão está lá na equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Mas aqui, pessoal, está faltando uma coisinha aqui, que é quem? É o N, né? O N eu desconheço. Então aqui nós vamos ter que encontrar o N. Então, por essa formulazinha aqui, ó. N é igual a Mzinho sobre Mzão. Tá? Então o Mzinho 50 e o Mzão 2. Ó. Então substitui 50 dividido por 2 dá 25 mols. Pronto. Agora nós vamos para outra, para a equação de Clapeyron agora. Eu estou observando que normalmente nós usamos essas duas relações, ó, quando a gente trabalha com a massa do gás mudando, né? Ó. Equação de Clapeyron e a equação aqui para calcular o número de mols. Agora a gente vai lá para a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Agora substituição. P é o valor desconhecido, a gente repete. O V, 20, igual o N, 25, nós encontramos agora. Ó. O R, 0,082 e o T, 260. Aqui eu já arrumei aqui o primeiro membro, ó, trouxe o 20 para frente e coloquei o P depois. Ó. 20 vezes P, que é a mesma coisa de P vezes 20. Aí aqui, ó, 25 vezes 0,082 vezes 260, vocês vão encontrar 533. Agora, isolando o P, esse 20 vai para o outro lado, dividindo. Por quê? Porque estava multiplicando. Então, fazendo essa divisão, nós encontraremos 26,65 atm. Tá? Pronto, pessoal. Então, a gente encerra aqui a nossa aula. Tá? Então tentem resolver outras questões ou até tentar resolver sozinho essas, né, e conferir a resposta, tá ok? Então um abração e até a próxima.